vou receber uma nutricionista que eu amo, admiro, confio, que traz pra gente hoje informação preciosa para que você possa escolher um alimento no mercado. Não sei se você já parou para analisar a tabela nutricional. Muitas vezes, essa parte da embalagem passa despercebida. Só que pode e deve ser uma grande aliada na hora de você fazer as suas escolhas, as escolhas mais saudáveis. Então, para nos ajudar a interpretar os rótulos, entender melhor o que estamos consumindo, recebemos a nutricionista Fátima Miquelin. Seja bem-vinda, maravilhosa. Adoro te receber aqui, você sabe Eu disso, sei, né? obrigada. Vou sentar do seu ladinho. Eu acredito que a gente tem imagens, para mostrar esses rótulos. Então, eu não trouxe a imagem do Ah. rótulo, mas eu trouxe um gráfico de pizza mostrando quais são as patologias, ou as questões que a gente tem que ter atenção Tá, ao rótulo. perfeito. Então, quando a gente fala de escolha de alimentos, a gente tem que ter em mente, primeiro, qual é a minha condição de saúde. A gente sempre parte dessa forma. Qual é a minha condição de saúde? Se eu for hipertenso, tiver diabetes, colesterol alto, na hora de olhar o rótulo, eu tenho que observar, principalmente agora que a gente tem a vigilância sanitária, né, colocou as Informações. Eu vou informações, pedir um não. favor, a chefe Cleusa tá aí, ela deve ter. Tem algum produto ainda na embalagem para eu poder mostrar um rótulo aqui? Tem, deixa eu pegar um... Com a lupinha. Isso, tá ótimo. Por favor, chefe, que aí vai ajudar para que a gente Fica possa mais fácil. identificar, né? Então, a gente tem aqui um leite, fazendo uma propaganda dessa marca não, tá, gente? Por um acaso, mas tudo bem. Vamos lá. Então, A você gente tem segura aqui para o mostrar? seguro que eu vou mostrar aqui, né? Isso. A gente tem as informações do Então, aí nas informações nutricionais a gente tem o valor energético, que é o total que tem na quantidade de ali 200 ml, um copo de leite, né? Depois você tem os carboidratos, que são geralmente a lactose, que faz parte do leite. Aí você tem os açúcares totais e, de vez em quando, você tem açúcares adicionados. O que é um açúcar adicionado? É quando você pega aquele açúcar branco ou mesmo um demerara, qualquer um, e adiciona ao produto. O ideal, se eu sou diabética, é não consumir alimentos que tenham Açúcar adicionado. Eu consumir apenas o açúcar que faz parte do produto. Tá. Se eu tenho diabetes, se eu tenho problema renal, eu preciso avaliar a quantidade de sódio, a quantidade de potássio. E hoje a gente já tem nos rótulos uma lupinha que diz assim, alto em sódio. É verdade. Alto. Aqui, ó, na frente tem 3% de gordura. Vai mostrando mais destacado. Vai dando mais informações aqui. 3% uma de informação gordura. mais Compra destacada. o chocolate, tá lá, alto em açúcar. Isso. Né? Alto em gordura. Tem açúcar adicionado. Tá. Então, tudo isso eu preciso prestar atenção antes de comprar. É lógico que eu digo assim, as pessoas, às vezes, não sabem tratar a doença que tem, não prestam atenção. E se não presta atenção, vai ficar descompensado. Então, diabético que consome... eu não consumo nada de açúcar, mas de repente eu penso assim, eu vou comprar um molho de tomate achando que o molho de tomate não tem açúcar e tem açúcar adicionado. Então, tudo isso já soma para o organismo não ficar bem controlado. Então, é importantíssimo essa leitura do rótulo. E o que eu observo também, Cláudia, é que às vezes eu ouço as pessoas falando assim, uma nutricionista fala uma coisa, outro nutricionista fala outra de assunto, né? Pode comer... A gente estava falando até no último programa, né, de consumo de alimentos que roubam energia. E você me fez uma pergunta assim, mas e os atletas? Eu acabei nem respondendo. Por que os atletas podem comer macarrão e a gente não? Porque um atleta, ele gasta muita energia. Ele gasta energia do músculo, gasta energia do fígado. Ele precisa repor aquilo rapidamente e tem que manter a energia do sangue. Mas eu sou sedentária. Eu não faço atividade nenhuma, eu só fico em casa comendo besteira. Se eu comer macarrão, eu vou ter grandes problemas. Muito provavelmente a obesidade,
além do diabetes, e vai descompensando outras coisas, questões renais, gordura no fígado, que vem de açúcar, né? Então, tudo isso precisa ser olhado com atenção. Então vamos lá. Quem tem problema renal precisa evitar o quê? Quem tem problema renal precisa evitar sódio. O sódio é principalmente o que vem de sal. A fonte, uma das mais importantes, é o sal de cozinha, aquele que a gente utiliza. Deve evitar todos aqueles alimentos que vêm com tempero pronto, sabe? Então, você tem um macarrão instantâneo que tem aquele pozinho. E a informação de sódio vem na tabela. Vem na tabela, tá escrito aí sódio. Tá. E não só na tabela, mas ele tá destacado, como esse 3% de gordura, ele tá destacado ali, rico em sódio. Tem uma lupinha agora. Agora, a gente que é leigo não sabe muito quanto de sódio é muito, quanto é pouco. Por exemplo, eu olhando esse rótulo de leite, eu vejo que tem, para 100 ml, 61 miligramas de sódio. É muito ou é pouco isso? Como é que eu vou saber? Então, essa questão é difícil porque geralmente são os profissionais que têm essa informação mais precisamente. A gente precisa, um adulto normal, consumir 2.000 miligramas de sódio Então é pouquinho. por 61. dia. Só que a gente tem que pensar que é uma somatória. Né? Então, eu somo o salzinho que eu coloquei no arroz, com o salzinho que eu coloquei no feijão, mais o pãozinho que eu comi, mais o leite que eu vou beber. Então, como que eu consigo avaliar se eu estou bem ou não? É pela saúde, é por como você está. Se eu estou apresentando pressão alta, certamente eu estou consumindo muito sódio. Para isso, eu preciso, pelo menos, uma vez a cada 3, 4 meses, ir até um postinho de saúde, verificar se a minha pressão está normal. Se eu tiver o aparelhinho de pressão em casa, eu verifico se está alto. Se tiver alto, eu já tenho que começar a me preocupar de que eu não posso estar consumindo muito sódio. Perfeito. Entendeu? Aí vamos pensar em hipertensão e cardiopatia. O que a gente precisa prestar atenção? Na cardiopatia, a gente precisa, além do sódio, tem que prestar atenção no excesso de açúcares. Tem que prestar também atenção se tem muita gordura saturada, que aí tem no rótulo, a gordura saturada e gordura trans. Qual é a gordura melhor, qual é a gordura pior? A gordura... Aqui eu tenho gorduras totais, aí eu tenho gorduras trans e gorduras saturadas. As duas são ruins, a gente As deve duas são consumir monoinsaturada. Então, eles colocam essa daí, que é pra você já prestar atenção. Que não é bom, nenhuma das duas. Não a é gordura bom, boa é a monoinsaturada. Monoinsaturada. Isso. Poliinsaturada também. Poliinsaturada também pode. Poliinsaturada, desculpa. Poliinsaturada. Que é a ideal pra gente consumir. Então, é aquelas do azeite, da gordura de coco, né? Do óleo de coco. São essas gorduras que são melhores. Agora, se a gente consome muita fritura, toda vez que você consome um alimento que ele é muito saboroso em termos de crocância, muito crocante, um sorvete que é muito cremoso, geralmente tem gordura ali que é saturada. Porque ela, além de conferir um sabor bem agradável, ela também aumenta a durabilidade do produto. Ela aumenta o tempo de vida desse produto. E gordura saturada, a gente precisa fugir dela. Tem que fugir dela. Tá. Tem que fugir dela. Perfeito. E gordura trans também. Para quem tem gordura no fígado, quais são os pontos de atenção? Então, além das gorduras em si, a gente deve evitar os açúcares, principalmente açúcares adicionados. Tem que observar o uso de álcool, porque bebida alcoólica vai trazer problema para o fígado, não tem jeito. A gente deve também evitar açúcares, o açúcar branco, né, refinado. Aliás, qualquer açúcar. Se eu tenho gordura no fígado, eu devo evitar qualquer açúcar. Além de suco de frutas e sucos açucarados, né? Então, essas bebidas, sucos de caixinha, refrigerante, isso tudo a gente deve evitar. Perfeito. E aí o mesmo vai valer para quem tem diabetes, não? Sim, vale para quem quem... não pode açúcar de jeito nenhum. Sim, exatamente. Aí, assim, quando você tem problemas, por exemplo, digestivos,
que aí é um pouco diferente, né? A gente tem as gorduras, mas a gente tem que tomar cuidado também com alimentos que trazem gases, produção de gases, né? Então, se eu como brócolis, repolho e eu tenho aquela queimação no estômago ou refluxo, isso pode piorar. Apesar de que hoje a ciência já está mostrando que o caso do refluxo é um problema mais específico na válvula, né, na cardio, que tem na ligação do esôfago com o estômago. A gente dava mais importância ainda à alimentação, mas ainda assim, se você comer ou tomar líquido e dormir, você vai ter esse refluxo, e o refluxo é muito mais grave do que a gente achava que era. Então, você pode ter corrosão mesmo, né, do esôfago e até câncer. Olha lá como é sério. Gente, enfim, a gente precisa aprender a fazer boas escolhas. Não somos iguais, a gente é até muito parecido, mas a minha necessidade não necessariamente é a mesma que a sua, né? Vou te pedir 3 minutinhos que eu vou dar um recado e volto já. Porque eu vou até falar de uma necessidade nutricional, Fátima, porque com o passar do tempo a gente vai precisando cuidar de algumas coisas, que a nossa absorção em relação a alguns nutrientes muda também, né? Deixa eu voltar aqui com a Fátima Michelin. Para escolher, então, para a gente amarrar esse assunto, aproveitar da melhor forma os alimentos que a gente compra no supermercado, o que a gente tem que saber e pensar? Então, é o que eu falei. Primeiro, você tem que se conhecer. Você falou uma coisa extremamente importante. Nós somos parecidos, mas não somos iguais. As pessoas, às vezes, querem comer igual a coleguinha, igual o outro que tem menos idade ou faz atividade física ou não faz. Então, eu preciso saber em que fase da vida eu estou e como está a minha condição de saúde. A partir disso, é que eu vou para a escolha dos alimentos. Comer alimentos naturais é sempre muito mais saudável do que a gente abrir um pacotinho, uma caixinha, do que qualquer outra coisa. Então, tem que ter, se eu tenho boa saúde, eu tenho que ter uma fonte de carboidrato. Aí um carboidrato, por exemplo, um almoço, você vai colocar um arroz, uma batata, uma mandioca, vai comer um cereal, pode comer legumes, verduras. Aí tem as leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha. Uma porção de proteína, que para quem é vegano, vai comer de origem vegetal, que aí pode ser um tofu, pode ser castanhas. Ou se for de origem animal, frango ou peixe, enfim. Você está ali com um cardápio bem balanceado. Como eu vou preparar também faz a diferença. Eu não devo fritar os alimentos, porque isso aumenta a quantidade de gordura saturada e vai piorar muito. Mesmo que eu tenha boa saúde, eu vou começar a ter problemas no coração e também no cérebro, porque se acumula gordura, né, nesses locais também, além do fígado. Então, é muito importante que a gente saiba fazer a escolha mediante aquilo que a gente tem de condição. A feira é sempre muitíssimo melhor para você comprar tudo isso do que você simplesmente ir a uma loja e falar, eu vou comprar aqui em saquinho. Até porque hoje, Cláudia, a gente tem um problema gravíssimo do microplástico, né? Que muita coisa que vem embalada está contaminado pelo microplástico que faz parte da embalagem. Então, a gente já tem que começar a pensar nisso, porque até então a gente não sabia que isso acontecia, contaminava, né? que contaminava. Então, hoje a gente já está vendo pessoas com artérias, né? Hoje, avaliando alguns cadáveres, eles já avaliam isso, vendo que tem microplástico no cérebro, microplástico no fígado. Então, é muito melhor que a gente faça escolha de alimentos naturais, alimentos, né, industrializados. Eu digo também que é importantíssimo a gente observar, se eu sou mais velha, eu tenho uma deficiência já para absorver os nutrientes. Então, isso também tem que ser observado, porque às vezes eu como a mesma coisa, eu tenho 20 anos e tem gente que realmente acaba consumindo alimentos a mesma coisa durante muito tempo.
E aí, quando chega numa certa idade, não absorve mais daquele Então, mesmo aí jeito. saber Tem que fazer coisas- suplementar. suplementar. Fátima Miquelin, essa maravilhosa, tá no Fátima Miquelin Oficial. Segue lá, Fátima Miquelin Oficial. Eu tô no Cláudia Tenório Oficial. E nós duas juntas aqui desejamos pra você uma tarde maravilhosa, abençoada, da cabeça aos pés. Cuidado com tanto que fala. Lembra do provérbio de hoje. Na multidão de palavras não há falta de transgressão. Mas os que morderam seus lábios é prudente. Boca fechada não entra mosquito. Verdade. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.